Jesus, que alimenta o Espírito, Pai, que é a Tua palavra, Senhor. Então, cremos no Teu poder, na Tua graça, Senhor Jesus, e eu peço as bênçãos, Senhor Jesus, de proteção na vida do pastor Marcelo, pastora Marjorie, Marcos, Senhor Jesus, né? A futura filha, Senhor Jesus, para a glória do Senhor e toda a família, Pai. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Vocês estão bem? Olha só, vocês estão bem? Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela vida de cada um de vocês. Eu também estou bem. Como alguns de vocês devem saber, eu passei por 2 procedimentos cirúrgicos, um no dia 18 do mês passado e outro agora no dia 1º, mas nada complexo, apenas uma crise renal, que eu acho que todo homem, se não tem, vai ter. Mentira, brincadeira. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade agora e agradecer a todas as palavras de carinho, as pessoas que entraram em contato comigo, preocupado, não sabia o que era. Quero agradecer a igreja também pela oração, o Ministério de Intercessão, que esteve aí orando por mim. E a gente sente até confortável, e pelo cuidado, pelo carinho, algo que não é nem tão grave, mas tantas pessoas ali orando e cuidando da gente ali. Mas eu tive internado por causa de uma crise renal muito forte, e eu tive que passar por uma anestesia geral. E eu não sei vocês, mas eu morro de medo de anestesia geral. Quem tem medo de anestesia geral? Aqui, levanta a mão. Chega lá o anestesista lá, te dá anestesia, você entra num buraco negro lá, depois do procedimento te coloca lá na enfermaria esperando que você saia sozinho do buraco negro. E se não sair, meu irmão? Ai, Jesus, mas claro que esse negócio da anestesia é um exagero da minha parte, porque hoje a medicina está muito avançada, enfim, mas eu falei isso só para quebrar o gelo só. Mas o certo é que a vida é sempre difícil, mas Deus é sempre bom. Amém? E por isso até eu quero copiar as falas do pequeno Davi. Eu fico maravilhado quando o Davi sobe aqui para orar, Mas vamos lá, repita comigo. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Aleluia. O tema da mensagem de hoje, antes que eu me esqueça, porque toda vez que eu prego aqui eu esqueço de falar o tema da mensagem. O tema da mensagem de hoje é grande é a fidelidade de Deus. Eu vou continuar pregando ali a mensagem da irmã Luciana, sabe? É a mesma mensagem aqui, eu vou só complementar o que ela falou aí. Então, o pessoal do staff aí embaixo, anota aí, grande é a fidelidade de Deus, para vocês colocarem lá na onde for necessário colocar isso daí, amém? Feche seus olhos, quero orar mais uma vez. Pai, Senhor, eu te louvo, te agradeço por mais esse dia que o Senhor nos concede, Deus, o milagre da vida, de nós podermos estar aqui nessa noite, poder, Senhor, estar aqui louvando, adorando o Teu santo nome. Quantas pessoas estão, Senhor, perdidas nesse mundo, quantas pessoas nesse momento estão nas suas casas, Deus, talvez solitárias, talvez passando ali por momentos de depressão, muitas ali à frente da televisão, Senhor, consumindo coisas que nada trazem para o seu crescimento, Pai. No nome de Jesus eu peço que o Teu Espírito visite cada família hoje aqui representada, visite cada casa na nossa cidade aqui de Águas Claras, do nosso estado aqui, do nosso Brasil, Deus, e que aonde haja uma pessoa, Senhor, que o Teu Espírito toque o coração de cada uma delas, eu te peço no nome santo de Jesus. E como eu sempre peço, usa-me, Senhor, como instrumento Teu nessa noite para ministrar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e que cada um dos Teus filhos que aqui estão, Deus, limpem suas mentes, seus corações de qualquer preconceito acerca da palavra que será ministrada, e que seja semente, Senhor, semeada nos corações dos Teus filhos que aqui estão. E a igreja diga amém. Glória a Deus. Se você está acompanhando os devocionais da manhã aqui às 8h30, seja presencial aqui na igreja, seja pelo YouTube de segunda a sexta, todos os dias. Há aqui uma pessoa, aqui, um irmão ministrando aqui a palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Josué. Você vai lembrar do capítulo 4 de Josué. Se eu não me engano, foi a irmã Jane que ministrou aqui na quarta-feira passada, se eu não me engano. E aonde o Senhor, Ele ordena a Josué que ele separasse ali 12 homens e que cada um desses homens,
eles retirassem ali uma pedra do meio do Jordão. E depois que eles atravessaram o Jordão, efetivamente, montaram o acampamento ali em Gilgal, Josué, ele levantou ali um altar, como uma espécie de um memorial, como uma espécie de um monumento permanente que representaria, então, o testemunho da fidelidade e do poder de Deus ali, para que as futuras gerações lá soubessem, sabe, do significado daquele altar e que eles perpetuassem lá nas suas memórias lá o milagre realizado por Deus ali naquele local. Não há registros hoje arqueológicos que comprovem aí a localização ou até mesmo a preservação desse altar, dessas 12 pedras ali retiradas do Jordão, pois já se passaram aí mais de 3.400 anos desde então, 1.400 anos desde Josué até Jesus e mais de 2.000 anos de Jesus até os nossos dias. Mas para nós, crentes, não precisa pôr ainda não, tá vendo? Assustei esse vídeo aí. Mas para nós, nos nossos dias, os crentes de hoje, não tem muita importância, sabe, a existência ou a localização física desse memorial. Porque para nós vale o princípio, onde esse memorial, ele aponta aqui para a importância de trazer a memória, para a importância de relembrar os feitos de Deus e ensinar, então, as futuras gerações sobre a fidelidade de Deus. E assim como foi lá com Israel, com o povo de Israel, lá eles foram chamados a lembrar ali da sua libertação do Egito e dos cumprimentos ali da promessa de Deus. Hoje, nós somos chamados aqui a refletir sobre como Deus age nas nossas vidas e de muitas maneiras, até mesmo milagrosas, sabe? E a transmitir esse testemunho aqui de amor e da fidelidade de Deus por nós para essas gerações seguintes, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos e assim por diante. Então, dito isto, eu gostaria de fazer uma ligação com o nosso texto de hoje, que vem por intermédio de Jeremias, que foi um profeta chamado pelo próprio Deus, quando o Senhor lhe diz lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe, antes de você nascer, eu o separei e eu o nomeei para ser o meu profeta às nações. Olha só que comissionamento, né? Quem é que gostaria de ser comissionado profeta às nações? Levanta a sua mão, só para eu ter uma ideia. Uma meia dúzia só, né? Olha só, o resto todo mundo com medo, né? Para você que levantou a mão, você tem certeza disso? Como nós sabemos, Jeremias ele exerceu o seu chamado pouco antes e durante a primeira parte do cativeiro babilônico, né? E ele fazia e dizia tudo o que Deus lhe mandava fazer e dizer, mas o povo lá, entre o povo, ninguém obedecia, ninguém dava ouvidos a ele. E por ordem do Senhor, então, Jeremias ele passou a pregar sobre o cativeiro iminente de Israel, e por causa dessas mensagens, ele foi espancado, como está lá em Jeremias capítulo 20, ele foi ameaçado de morte, como está no capítulo 26, ele foi açoitado lá e preso num calabouço ali por muitos dias, como está no capítulo 37, ele foi jogado numa cisterna com lodo, como está no capítulo 38, e eles fizeram isso com o profeta com o objetivo de calar ali a voz do Senhor. Será que você ainda quer ser comissionado profeta às nações? Eu espero que sim. Está todo mundo com olhar de Mônica agora aí, naquele olhão grandão assim, ó. Mas Jeremias também, ele ficou conhecido como o profeta chorão, que não tem nada a ver com mimimi, sabe? Tem muito crente mimimi aí que por qualquer coisinha resmunga, por qualquer coisinha choraminga, por qualquer coisinha murmura, rosna, mas não era aqui o caso de Jeremias. Nós vamos encontrar alguns relatos aqui no seu livro sobre Jeremias, então, chorar aqui pelo seu povo, antes da mão pesada do Senhor vir aqui sobre Israel. Se você já leu o livro de Jeremias e o livro das Lamentações aqui, o ministério de Jeremias ele foi marcado ali por profunda tristeza emocional, foi marcado por muita solidão, foi marcado ali por perseguição, como eu acabei de falar, foi marcado pela lamentação ali pelos pecados do seu povo e, obviamente, pelas consequências que eles enfrentariam. E diferentemente dos profetas modernos, aí, esses profetas populares, né, de hoje em dia, talvez esses que muitos de nós queremos ser, né, que só transmite bênção, só transmite vitória, só transmitem
mensagens de prosperidade, e até mesmo por isso lotam aí os auditórios por onde eles passam, porque é isso que o povo quer ouvir, sabe? O povo, ele não quer ouvir sobre julgamento, o povo não quer ouvir sobre pecado, o povo não quer ouvir sobre arrependimento. Mas Jeremias, ele tinha essa difícil missão aqui de transmitir mensagens, até mesmo impopulares, mensagens sombrias, sabe, ali do iminente julgamento de Deus sobre o povo de Israel. E por isso, ele expressou o desejo de que os seus olhos fossem uma fonte de lágrimas ali, que pudesse chorar dia e noite ali pela destruição do seu povo, como ele mesmo registra lá no seu livro de Jeremias, no capítulo 9, se eu não me engano, no versículo 1. E juntamente com essa mensagem, e também pelas passagens lá do capítulo 4, pelas passagens do capítulo 8, e todas, somado ali a todos os lamentos de Jeremias pelo seu povo, daí então vem esse título de profeta chorão. Mas o nosso foco hoje não é o livro de Jeremias, mas sim o livro das Lamentações, de autoria também atribuída ao profeta Jeremias, escrito por volta de 586 a.C., né, logo após a invasão ali de Jerusalém pelos babilônicos. E nesse ponto da história, então, Judá já havia sido levada em cativeiro, a cidade de Jerusalém já havia sido destruída, as muralhas da cidade já tinham sido derrubadas, o templo havia sido incendiado, não antes, né, de que todos os seus objetos ali e utensílios de ouro, de prata e de bronze tivessem sido ali saqueados pelo exército babilônico. E se não bastasse isso, a desolação ela foi muito maior ainda. Muitas pessoas haviam sido mortas nesse evento, outras torturadas até mesmo ali com requintes de crueldade. A Bíblia ela registra que Zedequias reinava quando Jerusalém foi invadida pelos babilônicos. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 36, vai dizer que ele começou a reinar quando ele tinha apenas 21 anos de idade, e ele reinou ali por 11 anos. E ali em Crônicas vai dizer que ele fez mal, o que era mal perante o Senhor, e se humilhou, ali não se humilhou quando o profeta Jeremias então lhe falou ali diretamente da parte do Senhor, como está no verso 12 lá de 2 Crônicas 36. E Jeremias também ele registra em seu livro, no seu próprio livro ali, essas advertências ao rei Zedequias, lá no capítulo 39. E a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor obrigou Zedequias a testemunhar a matança dos seus filhos e de todos os nobres de Judá. Se nós voltarmos lá em 2 Crônicas, no capítulo 36, nós vamos encontrar o registro do que aconteceu nesse momento aqui, que diz assim no verso 17: Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, a todos os deu nas suas mãos. E depois dessas cenas traumáticas, a Bíblia fala que Zedequias ele teve os seus olhos arrancados, sabe? E a Bíblia diz que ele foi preso ali com correntes de bronze, uma punição que marcou então ali o fim do seu reinado e a incapacidade dele ver a terra aqui e até mesmo o povo que ele governava, né, como está aqui registrado em Jeremias no capítulo 39. E como a Bíblia registra aqui, Zedequias ele foi levado cativo então para a Babilônia, onde ele viveu lá o resto dos seus dias, em cumprimento também ali com a profecia de Ezequiel no capítulo 12, no versículo 13, na parte B do versículo 13, que vai dizer lá: eu o levarei à Babilônia, a terra dos babilônicos, mas ele não haverá e nela morrerá. E nós também sabemos que centenas ou até mesmo milhares de pessoas, elas foram levadas ali prisioneiras para a Babilônia. E alguns poucos habitantes, os mais pobres, os idosos e os doentes, eles ficaram em Judá quase sem nada, mas com a responsabilidade ali de cuidar ali dos vinhedos e dos campos, como está registrado aqui no capítulo 39 do livro de Jeremias. Mas entre esses que ficaram em Judá estava então o profeta Jeremias, e é nesse contexto aqui que ele escreve então o livro das Lamentações. Então eu peço que somente os crentes que trouxeram suas Bíblias abram no livro de Lamentações, de Jeremias, que fica um pouquinho depois da metade da sua Bíblia, abra ela bem no meio ali, um pouquinho depois da metade, você vai estar mais ou menos no livro de Isaías, vai um pouco mais para frente, você encontrará Jeremias, e logo em seguida o livro das Lamentações, e vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Hoje o Senhor pediu que eu trouxesse uma mensagem, e eu queria falar sobre Páscoa, mas o Senhor falou: não, você vai falar sobre
uma outra coisa, e é isso que eu quero tratar nessa noite. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, e assim talvez a minha tradução seja um pouquinho diferente da sua. Já no capítulo 1, Jeremias aqui, ele dá o pano de fundo daquele momento da história. Aqui em Lamentações, no capítulo 1, versículo 1, o profeta vai dizer: a cidade que antes era cheia de gente, agora está deserta. Antes era grande entre as nações, agora está sozinha como uma viúva. Antes era rainha de toda a terra, agora é escrava. Esse verso, ele define o tom de todo o livro, que é um lamento aqui quase até poético sobre a queda de Jerusalém. Lamentações, aqui no capítulo 2, Jeremias ele relata que a ira de Deus pelo pecado, então, do povo e as suas, digamos, consequências aqui, né? E no versículo 11, ele vai dizer: chorei até que não tivesse mais lágrimas, meu coração está aflito, meu espírito se derrama de angústia quando vejo a calamidade de meu povo. E no verso 22 vai dizer que convocaste terrores de todos os lados, como se os chamasses para uma ocasião solene, ou se chamasse para uma festa. No dia da ira do Senhor, ninguém escapou nem sobreviveu. Os filhos que levei em meus braços e criei, o inimigo destruiu. Nesse versículo 22, Jeremias aqui, ele descreve vividamente a devastação aqui e a tristeza vivida durante a queda de Jerusalém. O lamento sobre os filhos que levei em meus braços e criei, como está aqui no versículo, destaca aqui a perda pessoal, destaca aqui uma perda relacional, à medida que as comunidades elas foram destruídas, as famílias elas foram separadas, foram mortas aqui e levadas também em cativeiros, mas uma visão aqui de um caos absoluto que eu tenho certeza que nenhum de nós jamais passou. Então nós chegamos aqui no capítulo 3 de Lamentações, que é onde está o nosso texto base de hoje. Nós não vamos ler aqui o capítulo todo, pois são 66 versículos, embora curtos, o nosso tempo de hoje é mais curto ainda por causa da ceia do Senhor. Então, apenas como contextualização, do versículo 1 até o versículo 21, Jeremias descreve aqui os seus problemas. Ele chora as suas pitangas para Deus aqui. E lá do alto da sua aflição, do alto lá da sua angústia, ele diz aqui no versículo 8: e ainda que eu clame e grite, ele fechou os ouvidos para a minha oração. Jeremias percebeu que ele não tinha mais paz, ele não tinha mais força, ele não tinha sequer esperança diante aqui do que ele estava vivendo naquele momento. E por isso ele então registra aqui esses sentimentos nos versículos 17 e 18, dizendo assim: tirou-me a paz e já não sei o que é prosperar. Grito, meu esplendor se foi, tudo o que eu esperava do Senhor se perdeu. Expressando aqui, sabe, o seu sentimento de profundo desespero, e essa frase aqui, tudo o que eu esperava do Senhor se perdeu, destaca aqui essa profunda decepção de Jeremias e do seu sentimento ali de separação de Deus. E é muito fácil compreender esse sentimento aqui do profeta. Sabe, é um momento aqui de honestidade pura quando ele está diante de Deus. Talvez você já tenha tido esses momentos de honestidade pura diante do Senhor, quando você abre o seu coração diante dele, né? E por momentos ali, porque momentos antes, ele está num lugar que ele mesmo chama de rainha de toda a terra, como está aqui na Nova Versão Transformadora, ou como princesa de entre todas as províncias, como está lá na Almeida Revista e Atualizada. E agora era apenas aqui um lugar destruído, era um lugar devastado e solitário, e entre o seu povo, muitos estavam mortos e tantos outros foram levados cativos para um país distante. Então nós podemos hipoteticamente fazer uma analogia com o nosso tempo de hoje. Vicente, solta esse vídeo aí para mim. Não? Aleluia, está aí. Imagina você vivendo nessa cidade linda e maravilhosa. Que cidade é essa? Quem sabe? Qual? Águas Claras. Eu imagino que seja até ali perto onde o pastor Denor mora, se eu não me engano. Que eu peguei essa imagem na internet ali aleatoriamente, mas está ali. Mas imagine que nessa cidade linda e maravilhosa existam pessoas que são desobedientes. Existam pessoas que não escutam a voz de Deus, pessoas que não se arrependem dos seus pecados, mesmo com uma voz declarando ali: farei de Águas Claras um monte de ruínas, será morada de chacais, as cidades serão abandonadas e ninguém viverá nelas, diz o Senhor. Mas as pessoas não ouviram.
Então a profecia se cumpre e acontece isso que vocês vão ver na tela aqui agora. Se o vídeo estiver andando, né? Tá. Dá para ver? Vocês estão conseguindo enxergar? Todas as semanas, a palavra de Deus, ela é pregada aqui na igreja e em todas as demais igrejas aqui espalhadas pela cidade. A mesma mensagem, uma mensagem de arrependimento. O Senhor disse para Jeremias pregar ali publicamente na entrada do templo, para que as pessoas ali ouvissem a mensagem do Senhor. Sabe, é fácil imaginar Jeremias falando lá às pessoas que estavam passando apressadas, é fácil Jeremias tentando falar ali com os sacerdotes que estavam entrando e saindo da área do templo, e talvez alguns até parassem para ouvir. E é fácil imaginar que as nossas igrejas, elas estão cheias de pessoas que ouvem a palavra, mas aparentemente, assim como na época de Jeremias, poucos são os que verdadeiramente escutam a palavra do Senhor. Lembra que eu perguntei antes quem gostaria de ser comissionado profeta às nações? Então imagine você, profeta às nações, olhando para a desolação da sua cidade. Uma cidade inteira desolada por causa do pecado. Como Jeremias olhava para a desolação lá de Jerusalém. Ok, você vai dizer assim, é uma situação hipotética, né? Ali a imagem está bem melhor ali. É uma imagem gerada por inteligência artificial, mas projeta uma imagem de devastação, projeta uma imagem de caos, uma imagem da destruição lá da sua cidade, destruição do seu povo. Eu não sei qual era o caos que estava lá na cidade de Jerusalém após os babilônicos terem ali destruído a cidade e ido embora. Talvez parecido com o que esteja nessa imagem. Pode tirar, Vicente, obrigado. Fique com essa imagem na sua mente da sua cidade. E por isso, o profeta Jeremias, em vez de ele se concentrar na glória de Deus, ele foi consumido pelas circunstâncias lá difíceis daquele momento, sabe? O lamento de Jeremias, ele reflete o luto coletivo lá de uma nação inteira que experimentou não apenas a destruição física lá de prédios, de casas, enfim, né, de muros, mas da desolação espiritual do povo. E para o povo de Judá, a perda de Jerusalém, e principalmente a perda do templo, foi a perda da sua identidade e da sua relação com Deus, porque a adoração no templo, ela foi cessada. E se nós pararmos para pensar, isso eventualmente acontece, sabe, conosco, quando nós perdemos as esperanças, quando nós nos esquecemos da bondade e da fidelidade de Deus, quando nós focamos nas nossas próprias circunstâncias, nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias dificuldades, ou até mesmo quando imprevistos acontecem no nosso caminho, como a irmã testemunhou aqui, quantos muitos testemunhos nós vemos por aqui, quando o médico, por exemplo, lá assina um diagnóstico, câncer maligno, quando um juiz ou um tabelião lá emite uma certidão de divórcio, quando você tem que fechar lá um negócio familiar, fecha as portas por causa da economia, ou até mesmo quando você é demitido do seu emprego sem qualquer causa, e até mesmo o ambiente à sua volta, onde você está, te leva a uma situação de incredulidade e até mesmo de apostasia. Porque eu me refiro aqui à situação econômica e política do nosso país que nós estamos atravessando. Eu falo das injustiças que você vê todos os dias no noticiário, e também da corrupção, da falta de caráter, da desonestidade aí de muitas autoridades aí, lideranças do governo. E tantas outras situações que nos levam a questionar: aonde está Deus nessa situação toda? Por que Deus tem que ser dessa forma? Por que tem que acontecer dessa maneira? E justamente por nós não acreditarmos aqui mais no poder de Deus nas nossas vidas e na situação do nosso país, nós nos tornamos insensíveis. Sabe, de repente o louvor já não nos conecta mais com Deus, a palavra ela não toca mais o nosso coração, já não lemos mais a Bíblia, já não oramos, não jejuamos, não queremos mais vir à igreja, sabe? Não ouvimos mais a voz de Deus e em pouco tempo nós nos afastamos definitivamente do Senhor. Tem um ditado que diz que muito sol e nenhuma chuva faz um deserto. Se você nunca tiver momentos ruins, sombrios, momentos difíceis na sua vida, você vai secar. Sabe, são momentos bons e maus, momentos difíceis na sua vida,
que te torna uma pessoa mais madura, que te torna uma pessoa forte espiritualmente. Então você precisa entender que a sua vida, ela será aqui, sabe, sempre uma mistura de dor e de prazer, será uma mistura de vitórias e de derrotas, será uma mistura de sucesso, de fracasso, será uma mistura de montes e de vales, de alegrias e de tristezas, até que nós cheguemos então na glória, na eternidade com Jesus, porque a palavra aqui, ela nos garante em Apocalipse 21:4, que o Senhor lhe enxugará toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque todas essas coisas já passaram. Amém? Nós nunca encontraremos conforto aqui nessa terra, mas Apocalipse 21:4 está dizendo, ele nos oferece uma das promessas mais reconfortantes de toda a Bíblia. Toda a Bíblia, ela nos diz aqui que o que Deus fará quando finalmente colocar todas as coisas em ordem. Quantos estão me entendendo? O Senhor, ele não vai apenas consertar o mundo à distância, lá do seu alto e sublime trono. Não. Ele vai chegar perto, bem mais perto, bem pertinho, sabe, como um pai amoroso, e ele vai pessoalmente enxugar cada lágrima. E isso não fica apenas no conforto. Diz que a morte, o luto, o choro, a dor desaparecerão para sempre. Sabe por quê? Porque a velha ordem, as coisas como elas têm sido aqui feitas desde que o pecado entrou no mundo, será completamente eliminada do nosso meio. Tudo que estiver quebrado, tudo que gera tristeza, tudo que é doloroso hoje fará parte, sabe, do passado, e uma nova realidade perfeita começará na sua vida. Quantos creem nisso? Mas enquanto nós estivermos aqui nesse mundo tenebroso, nós vamos passar por aflições. Mesmo diante aqui de todas as circunstâncias que se apresentem diante de nós, isso também, sabe, nos lembra que está tudo bem chorar as pitangas para Deus. Você não precisa fingir que está tudo bem, porque está tudo bem. Tenha certeza disso. Isso não tem nada a ver com otimismo, sabe, mas tem a ver com confiança. Talvez você pense que otimismo e confiança são sinônimos, mas não são. O otimista, ele espera sempre pelo melhor, por um futuro que seja favorável a ele. Já o confiante, ele foca então na capacidade de lidar ali com o momento, independentemente de qualquer que seja o seu futuro, seja ele bom ou seja ele ruim. Por isso, a confiança de Jeremias no futuro não tinha nada a ver com otimismo. Se nós pudéssemos classificar ali todos os personagens da Bíblia em ordem ali de espírito positivo, de visão otimista, Jeremias estaria lá em último lugar. Mas Jeremias, ele tinha confiança, porque a esperança dele estava em Deus. E naquele momento ele olhava então lá para a cidade destruída, mas a sua confiança e a sua esperança para o futuro não estava baseado nas experiências do passado. Por isso o profeta Jeremias, ele expressa isso aqui no versículo 21, Almeida, Revista Atualizada, a tradução mais conhecida, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E esse versículo, então, ele representa um ponto de virada, sabe, em Lamentações capítulo 3. E pode ser também um ponto de virada na sua vida, se você quiser. Porque não há chuva que dure para sempre aqui, não há um deserto que nunca acabe. E após refletir aqui sobre o seu sofrimento, sobre o seu desespero, Jeremias, ele muda deliberadamente aqui o seu foco. O verbo querer, quando ele diz aqui quero, sabe, sinaliza aqui uma mudança de perspectiva, uma mudança aqui, um desejo, uma decisão de que, apesar de toda a dor que ele sentia, apesar da aflição que ele estava sentindo, da aflição que ele descreveu, Jeremias então, ele escolhe lembrar de algo que lhe dê esperança. Só que ele não está olhando para o passado, ele está olhando para o futuro. E esse ato aqui então de lembrar é uma decisão deliberada nossa de focar na verdade de quem Deus é, em vez de se sentir talvez sobrecarregado pelas circunstâncias da vida, que sempre estarão à nossa espreita. Sabe, o profeta, ele nos ensina uma lição muito importante aqui. A nossa esperança, ela não está enraizada na ausência de sofrimento, sabe, mas no caráter e nas promessas de Deus para as nossas vidas. Amém? A nossa esperança está em Deus. E mesmo aqui no texto, em meio ao julgamento e sofrimento, o profeta Jeremias lembra que Deus é misericordioso e Deus é fiel. O amor de Deus, sabe, ele não depende das nossas circunstâncias.
O amor de Deus, ele é constante, o amor de Deus, ele é imutável, sabe? E Deus, ele nos oferece essa certeza aqui de que ele está sempre trabalhando para o nosso bem, mesmo nas fases mais difíceis aqui das nossas vidas e até mesmo quando ele está em total silêncio. E aqui na Nova Versão Transformadora, traduz de uma forma diferente o versículo 21. Diz assim: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. Disto que? Exatamente o que está nos versos seguintes aqui na Nova Versão Transformadora. Quando me recordo que o amor do Senhor não tem fim, as suas misericórdias são inesgotáveis. Quantos podem repetir? O amor do Senhor não tem fim, as suas misericórdias são inesgotáveis. O versículo 23 vai dizer: grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Esses versículos nos oferecem aqui um lembrete poderoso do amor e da misericórdia de Deus por nós. Esse versículo nos chama aqui a refletir e até mesmo alinhar os nossos corações com a profunda verdade que, mesmo em meio à nossa correria, sabe, do nosso dia a dia, o amor de Deus, ele permanece constante, imutável e infalível. Porque, ao contrário do nosso amor humano, sabe, que pode ser volúvel, uma hora ama, outra hora não ama mais, que pode ser condicional, como eu ministrei aqui na parábola do bom samaritano alguns domingos atrás, onde eu amo somente aqueles que são fáceis de amar, não é verdade? Ou nós ficamos presos aqui aos limites do nosso entendimento, como era o caso lá do escriba, lá do doutor da lei, sobre quem nós devemos amar, sobre quem é o nosso próximo aqui. Mas, de outro lado, o amor de Deus, ele é perfeito, o amor de Deus é abrangente, é eterno, e as suas misericórdias, elas são renovadas todos os dias, sabe? Todas as manhãs, quando você acorda, existe a promessa de que as novas misericórdias de Deus esperando por você, amém? No versículo 24 diz assim: digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. E o versículo 26 vai dizer: portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Esses versículos dizem que o Senhor é bom para aqueles que o esperam, que dependem dele, para a alma que o busca. Sabe, esperar não é muito o meu ponto forte, eu acho que possivelmente não é o ponto forte de muitas pessoas que estão aqui hoje. Todos nós precisamos de ajuda, sabe, para ser pacientes, para esperar. Eu penso que até mesmo em diferentes circunstâncias da minha própria vida, aonde eu fui, eu continuo sendo ainda muito impaciente, aonde eu queria uma solução rápida para todos os meus problemas, eu queria uma resposta rápida e imediata para as minhas dúvidas. Talvez você hoje deseje, como eu desejei algumas semanas atrás, quando eu fui internado, o fim do sofrimento, o fim da dor, sabe? Porque todo homem é frouxo mesmo para esse negócio de dor, né? Mas é verdade, é verdade. Ou de repente você deseja simplesmente lá o fim dos desafios da sua vida, o fim de uma aflição, o fim de alguma coisa que você está lutando para que termine, sabe, que você está enfrentando agora. Mas esses versículos o Senhor está dizendo para mim e para você hoje: eu tenho novas misericórdias, eu tenho novas graças, eu tenho novas bênçãos, eu tenho novos milagres esperando por você, não apenas todas as manhãs, mas a cada momento da sua vida. Basta você esperar. Se você quer algo mais rápido, faz um miojo, leva 3 minutos para ficar pronto. Caso contrário, eu te digo, espera no Senhor e tudo vai ficar bem. Todos nós precisamos de um tempo de espera. Hoje eu ouvi uma frase falando sobre a sexta-feira da paixão, o sábado e o domingo da ressurreição. Entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição, houve um sábado, um tempo de espera. E esse é o tempo que nós temos, que estamos vivendo, esse tempo de espera. Sabe, se tudo na sua vida você sente que está difícil, você está num tempo de espera, porque mais hora, menos hora, o Senhor virá e o Senhor resolverá o seu problema. Quantos creem nisso? E assim como Jeremias aqui, ele confiou então na fidelidade de Deus, nós também podemos fazer o mesmo, sim ou não?
Talvez nós não enfrentemos aqui as mesmas adversidades que o profeta enfrentou, mas ainda assim nós podemos passar pelo fogo, ainda assim nós podemos passar pela provação, sabe, por causa da nossa fé, ou até mesmo por causa da falta da nossa fé. É só olhar ao nosso redor aqui, a impressão é que esse mundo está ficando cada vez pior, e realmente está ficando cada vez pior, sabe, cada vez mais sombrio o tempo todo, mas não importa para nós, crentes, cristãos, o que nós encontremos pela frente, porque é sempre bom lembrar que Deus é fiel, sabe, Deus eventualmente, Ele vai aqui utilizar tempos de escuridão, Ele vai utilizar tempos sombrios aqui, tempos de dificuldade, para nos preparar para um amanhã mais brilhante. Quantos creem nisso? Porque a palavra nos garante que o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo de Salmos 30, ele destaca aqui uma ideia de esperança que define a nossa vida, a vida do crente. E mesmo quando nós enfrentamos a disciplina de Deus, ou nós passamos por dificuldade, nós podemos ter certeza de que a sua graça ela é muito maior e que a sua alegria ela chegará até nós. Quantos creem nisso? E esse verso aqui, ele muda então aqui para uma perspectiva mais pessoal, sabe? Reconhecendo aqui que embora nós possamos passar aqui por tempos difíceis e sombrios, ou seja, o choro, ele pode durar toda uma noite, mas presta atenção, crente, sempre haverá a esperança da alegria, ou seja, a alegria, ela virá pela manhã. E esse versículo aqui de Salmos 30, ele nos incentiva a resistir às épocas difíceis, sabe? Sabendo aqui, e principalmente confiando que o amor de Deus virá e transformará o nosso pranto em alegria. Mas voltando ao nosso texto base aqui em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Deixe que esses versículos, eles falem ao seu coração nessa noite, sabe? Quando você sentir que, de repente, você decepcionou Deus por algo que você fez, ou até mesmo por algo que você não fez e que deveria ter feito, sabe? Basta nós lembrarmos quando os israelitas, como eles se comportaram mal lá e como eles trataram tão mal a Deus, apesar de toda a provisão, apesar de todo o cuidado que eles tiveram durante tantos anos de deserto, mas ainda assim, Deus os amou e Deus os redimiu. Mas diante de todos os avisos de Jeremias sobre a disciplina que Deus planejou para os filhos de Israel que não se arrependeram, a fidelidade de Deus, ela permaneceu. E nós, hoje, o amor de Deus por nós, ele se faz conhecido através da sua palavra e do Espírito Santo habitando nos nossos corações, amém? E é algo que nós podemos confiar, sabe? Que nos permite sentir paz quando as batalhas acontecem, quando o mundo cai ao nosso redor. E mesmo diante, sabe, dos nossos pecados, das nossas atitudes erradas, Deus continua nos amando e nos redimindo. A cada vez que nós reconhecemos e nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos erros, a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. O versículo 23 aqui de Lamentações vai dizer justamente isso: grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aqui está uma palavra de esperança para todos nós nessa noite. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e essa não é apenas uma expressão poética, shakespeariana, não, mas uma verdade profunda aqui que oferece consolo para todos nós que estamos aflitos, para nós que estamos abatidos, que estamos cansados, que estamos sobrecarregados, lembrando que apesar de todas as tristezas presentes, a fidelidade de Deus permanece como uma força constante e inabalável nas nossas vidas. Sabe, era para o povo israelita e é para nós hoje um lembrete de que cada novo dia traz consigo aqui uma renovação do amor de Deus por nós. Uma certeza de que talvez esse nosso sofrimento presente, ele não passa despercebido, e que a esperança, assim como o amanhecer, sempre surgirá novamente. Sabe, as graças de Deus são para os fardos de hoje, as bênçãos de amanhã são para os problemas de amanhã, e essas bênçãos, muitas vezes, elas vêm muito bem disfarçadas. Como assim, pastor? Eu explico. Tem uma história nos anais da Segunda Guerra Mundial, que pouco depois de liderar a Grã-Bretanha na vitória da Segunda Guerra,
sobre a Alemanha nazista, Winston Churchill ele sofreu um revés lá nas urnas, lá, o seu partido em 1945 foi derrotado, ele era do Partido Conservador e o seu partido ele foi derrotado pelo PT lá da Inglaterra, né, o Partido dos Trabalhadores lá, encerrando naquele momento então o seu mandato como primeiro-ministro da Grã-Bretanha. E a sua esposa, chamada Clementine, que também era uma espécie de conselheira, esperando ali consolá-lo, né, por causa da derrota, né, ela diz para ele que foi, na verdade, uma bênção bem disfarçada. E é o que Churchill, lá com o seu humor típico, ele disse assim, se foi, estava muito bem disfarçada. E o que isso quer dizer para muitos de nós hoje? Sem dúvida, nós sentimos o mesmo em relação aos nossos problemas, sabe? Nós vemos o problema, mas nós não vemos aonde estão as bênçãos, sim ou não? Porque elas estão bem disfarçadas. O problema de Winston Churchill não era o povo ter se cansado dele, mas cansado dos horrores lá da guerra lá. E a imagem de Churchill era a memória, era uma lembrança da guerra para o povo. Então ele foi derrotado nas urnas, não porque ele era um mau governante, mas porque o povo lembrava de todo o sofrimento da guerra. Por isso, não foque nos seus problemas, não foque em algo que você gostaria que acontecesse e não aconteceu. Foque no que essas situações elas podem te ensinar. Porque, de repente, uma situação contrária na sua vida são bênçãos que estão muito bem disfarçadas, são bênçãos que não vêm para te derrubar, são bênçãos que não vêm para te enfraquecer, muito pelo contrário, elas vêm para te levantar e para te fortalecer. Amém? 6 anos depois, Winston Churchill ele retornou à política e ele governou a Grã-Bretanha por mais 5 anos, de 1951 a 1955, quando, aos 80 anos de idade, ele renuncia, então, deliberadamente ao cargo de primeiro-ministro por causa lá de problemas de saúde. Mas a história registra que ele foi um dos maiores líderes do século XX. E por isso, creiam que as misericórdias do Senhor, elas vêm dia após dia. Elas vêm quando nós precisamos, nunca antes e nem mesmo depois. Quantos creem nisso? Será no momento certo. É como o maná que vinha do céu lá todos os dias. Deus nos dá o que nós precisamos hoje. E eu creio que nada do que nós precisamos jamais será negado de nós. Talvez seja negado de nós aquilo que nós queremos, que é fruto da nossa vaidade humana, mas nunca aquilo que nós necessitamos. Então olhe talvez para os seus problemas, para os seus desafios, e dentro deles você encontrará misericórdias de Deus muito bem disfarçadas, pois o que pode ser uma provação hoje, uma circunstância contrária na sua vida, um impedimento momentâneo hoje, é na verdade um grande livramento, uma grande bênção, um grande milagre que está acontecendo ou que vai acontecer nas suas vidas. Quantos creem nisso? E por que isso aconteceria? Porque aqui no verso 23 nos garante, grande é a tua fidelidade. Tudo o que Deus faz depende da fidelidade de Deus, e toda a bênção que nós recebemos vem porque Deus ele é fiel em cumprir as suas promessas. Porque se Deus não fosse fiel, nós nunca poderíamos ser salvos. Nós não teríamos motivação para orar, nós não teríamos qualquer esperança para o futuro, mas nós vivemos pela fé e nós morremos na esperança justamente porque o nosso Deus ele é fiel. Então, quando você estiver desanimado, lembre-se de grande é a fidelidade de Deus. Quando você duvidar da sua salvação, grande é a fidelidade de Deus. Quando você for tentado a pecar, lembre-se, grande é a fidelidade de Deus. Quando você bagunçou a sua vida por um motivo idiota, lembre-se, grande é a fidelidade de Deus. Sabe, nós temos a tendência, com muita frequência, de focar nas nossas próprias lutas. Nós temos o desejo de ser santos, mas nós não somos santos. Temos o desejo dentro de nós, de fazer o bem, mas como o apóstolo Paulo mesmo diz, lá ele fala assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Se você quer aprender a apreciar a fidelidade de Deus, você precisa experimentar a realidade da misericórdia dele em primeiro lugar. Nós estamos todos, sabe, no mesmo barco. Quando a Bíblia diz assim, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, como está lá em Romanos 3, 23. E infelizmente, há quem ainda não esteja disposto a reconhecer isso. Existem pessoas que, de repente, até aqui nessa noite, que não se veem como parte do problema do pecado.
Lá fora, as pessoas dizem assim: eu não preciso de um Salvador. Lá fora eles dizem: eu não preciso de Jesus, eu não fiz nada que precise ser perdoado. E ainda assim, a vida dessas pessoas é uma tremenda bagunça, sabe? Vivem de maneira desregrada, abusam dos vícios, sejam eles quais forem, seus lares são disfuncionais, não prosperam, ressentem-se lá de tudo que há de errado no mundo, por todo o mal lá que as pessoas fazem, mas elas mesmas não estão ali dispostas a lidar com a sua própria queda, com o seu próprio pecado. Na quarta-feira, se você esteve aqui no culto aqui da Vitória, a irmã Stephanie, ela ministrou aqui uma palavra utilizando a parábola da figueira estéril. Serviu para nós como um aviso de Jesus de que sobre a sua misericórdia paciente de Deus, sobre a necessidade de arrependimento e da urgência de nós darmos frutos, sabe? Eu vejo que Deus, Ele dá um tempo para a mudança, é a nova chance, é uma segunda chance aqui, que a Stephanie citou várias vezes, até no final ela ministrou uma música falando sobre isso. Nós sabemos que Deus é paciente, nós sabemos que Deus é amor, mas a infertilidade, ou seja, não produzir frutos de arrependimento, em última análise, leva ao julgamento que no caso da figueira é ser cortada, no caso de Judá é ser invadida e totalmente destruída, e no nosso caso é nós sermos condenados à morte eterna. Quantos estão me entendendo? E esses frutos de arrependimento, eles devem ser visíveis. Sabe, o nosso comportamento, ele deve ser transformado. E quando nós falamos sobre isso, sempre nós lembramos de Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, lá, onde ele diz lá para não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Nós precisamos, então, virar essa chave, ter uma transformação verdadeira de vida. O verdadeiro arrependimento não é apenas um sentimento, mas é uma mudança completa aqui de direção e de comportamento. Como foi dito, arrependimento não é uma emoção momentânea, não é sobre mas é sobre uma decisão contínua, que foi dito na quarta-feira. Mas de qualquer forma, por exemplo, um viciado, ele não pode começar o caminho da recuperação até estar disposto a dizer assim: eu admito que eu sou impotente diante do vício e que a minha vida ela está fora de controle, sabe? E nenhum de nós hoje pode começar um caminho para uma vida de vitória, presta atenção, crente, até estar pronto a admitir a nossa própria pecaminosidade. Mas quando isso acontecer, você verá que a misericórdia de Deus, ela não tem fim e é nova a cada manhã. Isso significa que, independentemente dos seus erros, dos seus fracassos, você pode recomeçar um relacionamento correto com Deus, em comunhão com Ele. E assim, você viver cada dia lá em sua presença, experimentando a sua paz, experimentando o seu poder, a sua esperança, apesar de todas as circunstâncias. E tudo isso começa com a disposição de você dizer, todas as manhãs na sua vida: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua presença na minha vida. O rei Davi escreveu lá em Salmos 145, versículo 18: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Guarde isso, é uma verdade para a sua vida. Quando você chamar pelo nome do Senhor, Ele vai te ouvir. Quando você pedir misericórdia, Ele estenderá a sua mão até você. Quando você precisar da força dEle, Ele te dará força, porque a misericórdia do Senhor não tem fim, renovam-se a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Amém? E acabou. Fiquem de pé.